Nós fomos recebidos por 2 membros do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, portanto, 2 assessores do Sr. Primeiro-Ministro, e dissemos, não vou cá, começámos por ouvir dizer que tinham contactado com a Segurança Social e que, com o Ministério do Trabalho, e que já tinham a informação de que o problema estava a ser resolvido, só não estava ainda resolvido porque o Governo estava em gestão e, portanto, não podia ainda tê-lo resolvido e aprovando uma lei. E nós dissemos, pois, mas essa foi o que nos disseram no Ministério do Trabalho. Nós, a única coisa que precisamos que os senhores façam, e o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo façam, neste momento que está em gestão, é como diz o povo, fazer-se de morto. Eles até acharam que, pronto, a imagem era curiosa e, portanto, fazer-se de morto, porque se não fizer nada, o problema está resolvido. Portanto, o que estão a tentar fazer não é resolver o problema. O que estão a tentar fazer é travar as decisões dos tribunais e a alterar uma lei que permite, quem já foi, voltar a ser, neste caso, subscritor da CGA. E, portanto, foi essa a descrição. Depois descrevemos o problema todo, dissemos tudo aquilo que levou a que muitos tivessem saído, inclusivamente acho que esclarecemos os 2 assessores, que provavelmente não sabiam, que o que estava para ser feito era dizer que se poderiam reinscrever aqueles que nunca tiveram hiatos na contratação, mas esses estão lá. Esses pode haver um caso ou outro, um erro que as escolas cometeram, mas esses não têm o problema. Quem tem o problema são aqueles que tiveram hiatos. E até lhes lembramos porque é que tiveram hiatos. Porque houve ali anos, nomeadamente naqueles anos em que houve muitos horários zero nos quadros, no caso dos professores, mas também noutros setores, mas no nosso caso, que havia muitos horários zero nos quadros e isso depois refletia-se em desemprego nos contratados. Toda a gente se lembrava, e os senhores também se lembravam, que no dia 1 de setembro, nós até passámos a fazer ações à porta dos centros de emprego. Os centros de emprego tinham longas filas de professores, porque tinham tido contratos até 31 de agosto e no dia 1 de setembro estavam despedidos, e portanto estavam no desemprego, iam inscrever-se nos centros de emprego. Isso foi naqueles anos fortes do desemprego, em que o Sr. Primeiro-Ministro, na altura, Passos Coelho, até aconselhava os professores, no nosso caso, a emigrarem. Emigravam porque não havia cá empregos. Agora, bem, podiam ir buscá-los ao estrangeiro, não é? E, portanto, nessa altura eram esses, e no caso de outros trabalhadores, dos municípios e outros também, de serviços centrais, o problema é idêntico. Porquê é que no caso dos professores são mais? Porque os contratos dos professores terminam todos no dia 31 de agosto. Não há ninguém que no dia 31 de agosto prossiga. Quem é contratado pode depois ter um novo contrato com uma renovação, mas é preciso até que o diretor esteja de acordo e que haja um conjunto de requisitos que se verifiquem. Portanto, no dia 31 de agosto acaba tudo. E, portanto, durante muitos anos, havia ali, às vezes uma semana, depois, quando eram as primeiras colocações de setembro, a pessoa era colocada. Bom, e esses, nesse caso, ficavam todos sem CGA. E, portanto, aquilo que nós queremos é só que o Governo, como neste momento não pode alterar a lei, levante a suspensão. Porque se levantar a suspensão de reinscrição, já as pessoas podem reinscrever. Mas, também, aqui neste caso, é uma forma de desanuviar os tribunais que estão cheinhos de processo e de trabalho, porque nós sabemos que se formos para tribunal, até agora os tribunais decidiram sempre favoravelmente e, portanto, hoje em dia até nem são ações que demorem anos, algumas demoram pouco tempo, porque ou são extensões ou são ações novas, mas já existe jurisprudência, porque já existe de ações anteriores e o tribunal aplica. E agora, qual é a necessidade das pessoas terem que ir para o tribunal para que se lhe aplique uma lei? O Governo pode, e aqui nem é de decisão política, é deixar-se estar quieto, pode perfeitamente permitir que a lei se aplique levantando a suspensão para todos os trabalhadores que se querem reinscrever na CGA. Nós podemos dizer, e o Sebastião disse-o, claro que nós temos uma discussão a fazer, e essa é de natureza política, falaremos com o próximo Governo, que é se a CGA deve ou não deve manter-se e, portanto, as pessoas devem ou não poder inscrever-se. Mas, neste momento, estamos a falar apenas da aplicação da lei, que é a reinscrição. A outra faremos depois, porque a nossa opinião nela deve manter-se, a CGA e todos os trabalhadores da administração pública devem poder ser subscritores da CGA. Mas não é ainda isso que estamos aqui a discutir. E isso sim, se fosse isso, o Governo em gestão não podia resolver o problema. O Governo em gestão
não pode é criar problemas, e é isso que eles estão a fazer. E, portanto, também o dissemos, como a nossa luta continua, se isto não for resolvido, hoje estamos aqui, e se a suspensão não for levantada, continuaremos a luta, ou voltaremos aqui, ou com certeza não perderemos ocasiões de o Sr. Primeiro-Ministro, quando for lá à nossa terra, nós irmos conversar com ele. Não em campanha, porque as campanhas deixamos-las para os partidos e dos partidos queremos é compromissos, não é nos atos de campanha que nos vamos atravessar, mas é nos atos oficiais do Governo, porque são os governos que têm que resolver os problemas. E, portanto, ficou claro que, se isto não se resolver, é como em tudo, a luta continua.